Olá pessoal, vamos então aqui para mais uma aula, na realidade continuação, não é, da última aula, a terceira parte da aula sobre os princípios do pensamento sociológico, dando um enfoque especial aqui aos aspectos teórico-metodológicos, né? E eu terminei a segunda parte anterior falando um pouco sobre algumas questões da ciência, né, da filosofia da ciência, e como é que isso nos ajuda a entender melhor as especificidades, vamos dizer assim, da sociologia como uma ciência, efetivamente. Ou, né, como eu coloquei aqui já nesse slide, né, a especificidade do fenômeno social. Né? Então, durante muito tempo teve esse tipo de debate, esse tipo de discussão, que na verdade ele continua de uma certa forma, mas hoje eu acredito que, de uma maneira geral, nas ciências sociais, os cientistas sociais, de uma maneira geral, hoje já concordam mais sobre uma certa especificidade da ontologia social, da realidade social. E, consequentemente, da forma de conhecimento, né? do modo de conhecer essa realidade social, ou seja, o aspecto epistemológico. Então, hoje é comum, por exemplo, falarmos de sociologias, né, que tem a ver basicamente com epistemologias, na verdade, né, modos de se conhecer a realidade social. Mais difícil, digamos assim, é negar uma especificidade em termos de realismo, né, de realidade dos fatos da sociedade. Né? Existem também aqueles que, de uma certa forma, negam uma espécie de realismo dos fatos, ou uma faticidade dos aspectos, vamos dizer assim, dos eventos do mundo social, colocando-os, de uma certa forma, numa perspectiva extremamente, vamos dizer assim, idealista. Né? Vamos colocar em termos mais gerais, no sentido de uma construção pura, não é? A partir da mente humana, que em interação com o meio e com os outros acaba gerando uma realidade externa, de uma certa forma, mas que deriva fundamentalmente de estados mentais internos, e uma certa transcendência numa nova forma de realização, vamos dizer assim, que seria uma coletividade, ou estruturas coletivas, instituições e assim por diante. No geral, como eu já tinha falado anteriormente, né, a gente tem aí, podemos dizer, dois polos no sentido da ideia da construção social da realidade. Né? Existem aqueles mais radicais e mais relativistas, vamos dizer assim, em termos de dizer que praticamente tudo o que existe, na verdade, é algo fundamentalmente construído socialmente, né, através da nossa linguagem, da nossa capacidade discursiva, de viver o mundo, interpretar o mundo e projetar os nossos estados mentais em termos de conceitos, né, de formação de conceitos e ordens do pensamento sobre a realidade. Né? E de outro, né, alguns construcionistas, vamos dizer assim, mais contidos, né, e menos explícitos ou menos radicais nesse sentido, e acreditando que, na verdade, nós temos uma realidade que se apresenta, mas sobre essa realidade que se apresenta, nós efetivamente construímos algo. Né? E essa construção é uma intervenção sobre essa realidade bruta, que nós vivenciamos apenas através dessas mediações conceituais, eventualmente. De uma maneira ou de outra, né, o que a gente pode dizer é que, na maior parte das vezes, e a maior parte da comunidade científica, vamos dizer assim, acaba, de uma certa forma, assumindo, mesmo que de uma maneira inconsciente, vamos dizer, essa perspectiva de que, na verdade, nós vivemos algo diferente do que é um mundo puramente físico e natural, a ponto de que muitas vezes, na verdade, a maneira como nós vamos viver o mundo físico factual, pura e simplesmente material, vai ser uma maneira, entre aspas, conduzida ou induzida socialmente. Né? E aí você tem um pouco uma inversão da determinação até causal sobre isso. Seria a ideia de que estados mentais subjetivos, que têm a ver basicamente com a atribuição de significado e sentido para o mundo, vêm, na verdade, de uma vivência, muitas vezes, puramente subjetiva que se impõe sobre a realidade objetiva. E aí inverte um pouco aquela noção mais reducionista do ponto de vista tanto ontológico quanto analítico, de positivistas, por exemplo, que tendem a ver o mundo, na verdade, como totalmente factual e que se impõe sobre os nossos estados mentais, fazendo exatamente o caminho inverso. De uma maneira ou de outra, o que a gente pode dizer é que
eu acho muito difícil, a não ser no sentido muito caricatural hoje, você encontrar pessoas que pensem exageradamente como um positivista clássico, de 150 anos atrás, por exemplo, de achar exatamente isso. Quer dizer, existe uma realidade externa e fora que não depende da minha vontade, não é? E que me condiciona, me determina completamente. Não é? E eu crio elementos de intermediação com essa realidade, junto com a comunidade, com a sociedade, etc., para tornar mais acessível a vivência disso. Mas, na verdade, todo mundo social, construído, inclusive, imaginado, simbolizado, é, na verdade, um epifenômeno, né? Vamos dizer assim, algo que vem, né, com uma consequência do mundo totalmente factual. Né? Então, essa é uma ideia hoje mais caricata, vamos dizer assim. Da mesma forma, você tem uma outra forma caricata muito dominante também, apesar de, como eu falei, é uma forma caricata, na verdade, ou seja, ela não hegemônica também, mas de pessoas nas ciências sociais humanas que acreditam no outro lado. Quer dizer, que é como se fosse uma maneira. Estou usando aqui de uma maneira bem livre a ideia de um idealismo, né? A ideia de que, na verdade, o que você tem são almas incorpóreas no mundo, não é? No sentido idealista cartesiano, por exemplo, ou mesmo platônico, né? De que o mundo, na realidade, é povoado de imagens, vamos dizer assim, não é? Que correspondem mais ou menos a uma realidade física, empírica, mas ela é inatingível. E por isso mesmo, no final das contas, o que acaba determinando a maneira de experimentarmos essa realidade é aquilo que é elaborado mentalmente, subjetivamente ou intersubjetivamente, que fosse. Não é? A ideia de criação de significados que vão significar o mundo e tornar a existência possível. Não é? E nesse sentido, o que importaria é investigar não os fatos em si, mas focar fundamentalmente a produção dos significados, né? Ou a produção dos enunciados sobre o mundo. Né? E que bastaria isso para compreender efetivamente o mundo, a realidade social. Tá? O que eu acho que acaba acontecendo é que, mesmo sem ser uma coisa muito consciente na cabeça de cada cientista e tal, com algumas exceções, né, normalmente o treinamento que é dado nas escolas e tudo mais, nas faculdades, muitas vezes ele não deixa isso tão claro e a gente acaba, na verdade, assimilando um pouco de cada coisa e ficamos ali meio no meio termo. Tá? Algo como um construcionismo social fraco, brando. Né? A ideia de que nós temos consciência de que a realidade social ela é algo diferente, né, do mundo puramente factual da natureza, e que justamente pela maneira como nós, seres humanos, interferimos, né, sobre a nossa experiência, né, a maneira como essa mediação ela é feita, né, ela também povoa, vamos dizer assim, o nosso mundo real. Não é um mundo imaginário, não é um mundo fantástico, é um mundo real, não é, de interpretações, sentidos, significados, que eles são, eventualmente, em diversos aspectos, eles são determinantes também. E, de fato, eles imputam, de uma certa forma, uma causalidade sobre o mundo. Não é? Por exemplo, a gente está aí agora vivendo um período de pandemia. E a gente sabe muito bem que a maneira de lidar com essa pandemia ela é determinada, entre aspas, socialmente, pela maneira de que cada sociedade, cada comunidade, cada pessoa envolvida socialmente adquire um instrumental teórico-conceitual, não é, para lidar com essa realidade que é uma realidade aterradora. Né? Vírus, quer dizer, nós não sabemos exatamente o que são esses vírus. Não é? A gente imagina através de um discurso hoje científico, etc. Mas tem muitas pessoas que ignoram completamente esse discurso ou imaginam um vírus como uma outra coisa completamente diferente, né? Evocando muitas vezes um pensamento mais mágico, não é? Que sobrevive perfeitamente no mundo social, ele se adapta, ele nos ajuda eventualmente também a sobreviver, é verdade. Mas o que eu quero dizer com isso é que, no final das contas, né, hoje a gente tem uma ideia mais elaborada sobre essa relação também do que nós criamos e impomos à realidade objetiva, que tem a ver basicamente com esse substrato subjetivista, vamos dizer assim, não é? E que não vai a um ponto exagerado do idealismo, não é? Tradicionalmente, mas que envolve um reconhecimento de que nós, cientistas sociais, não lidamos apenas com fatos, não é? E eventos puramente objetivos, que nós, de fato, temos um outro problema para lidar junto com isso, que compõe a realidade, que não é uma ilusão, tá? Que depende de uma perspectiva sobre as coisas, a própria experiência humana da realidade.
que cria alternativas de entendimento, né, e de imputação de causalidade, inclusive. Né, e isso vai ter desdobramentos, vai ter consequências para o mundo real. E é isso que o cientista social tem que estar atento para estudar. Tá bem? Então, voltando aqui para o nosso slide, desenvolvendo essa ideia que eu acabei de expor aqui, a gente pode pensar, né, uma primeira questão metodológica. Né? Ou seja, a questão metodológica é o caminho de executar o nosso conhecimento sobre o real. Tá? Enquanto a ontologia, a gente pode pensar no aspecto do sentido, a natureza, melhor dizendo, de um determinado objeto ou de um determinado ser, né? No caso, por exemplo, o ser social, o ser humano, né? Dentro da sua ontologia, a gente pode pensar também na maneira de conhecer esse objeto. Né? E essa forma de conhecer, esse modo de conhecer, a gente trata no campo da epistemologia. E aí, como eu falei aqui, existem várias possibilidades de conhecer. Né? Por outro lado, do ponto de vista do conhecimento científico, ou seja, de uma epistemologia que trata fundamentalmente da ciência, do modo da ciência conhecer, e vocês podem acessar o vídeo anterior, da parte anterior, onde eu falei mais detalhadamente sobre isso, a gente chega no campo aqui sociológico pensando no método, na questão de método. O método vem do grego, né, o termo, a etimologia vem do grego no sentido de caminho ou caminhar. Tá? Então o método é a proposta de um caminho que leva ao conhecimento. Tá? Então é o lado mais, assim, entre aspas, operacional, heurístico, de como caminhar, para chegar aonde, como chegar lá. Né? Então essa que é a ideia metodológica, fundamentalmente. O objeto sociológico, ele obviamente, por isso mesmo, ele lida, primeiro, depende de como é essa ontologia do social, como é que você está analisando, né, a experiência da realidade social, como você está propondo uma forma de interpretar e conhecer essa realidade, né, acessar essa realidade e comunicar essa realidade no mundo público, né, das interações com outras pessoas e com o próprio mundo externo. Né? E aí nós estamos falando de métodos específicos que façam isso, que proponham, vamos dizer assim, observar, né, experimentar os fatos, os eventos, processar aquilo, vivenciar aquilo segundo um determinado tipo de critério de interpretação, de entendimento da realidade, que é basicamente linguístico, né, que tem a ver com a maneira como nós interpretamos e imputamos sentido para esses eventos que estão acontecendo na realidade, e finalmente um método específico, né, adequado do ponto de vista de testagem, vamos dizer assim, ou de comprovação dessa narrativa que nós estamos elaborando sobre o mundo real. Né? E, dado essa narrativa final, não é, uma maneira de convencer, através da comunicação e da aplicação do que nós encontramos com essa narrativa, que possam exatamente ter algum tipo de impacto na realidade, de uma forma de intervenção, naquele sentido baconiano, por exemplo, de se tornar de fato um saber de domínio, né? De colocar as mãos nessa realidade e transformá-la eventualmente. Né? Bom, o objeto sociológico é fundamentalmente todo esse caminhar, né? Esse processo de elaborar em todas essas instâncias, tá? E definir efetivamente um problema da realidade, desta realidade social, né? Empiricamente vivenciada. Tá? Ou seja, não é uma fantasia, tá? Embora nós possamos estudar o abstrato, estudarmos as crenças, né, estudarmos os aspectos místicos, inclusive, que fundamentam as nossas crenças sobre o cotidiano, etc. A gente possa estudar, embora a gente possa estudar efetivamente o aspecto puramente simbólico da vida humana, da vida social, né, esses aspectos todos eles são reais, tá? Eles existem, tá? São fatos de realidade. Tem uma facticidade esse tipo de evento também. Então a sociologia, obviamente, o objeto sociológico também pode focar mais aí do que outros. Né? E isso vai ser fundamental para definir, por exemplo, um projeto de investigação. Né? Ou seja, elaborar e avançar o pensamento sociológico sobre a compreensão do que nós vivemos. Então eu começo aqui mostrando exatamente como é que fala, o ponto de partida principal para a especificidade do fenômeno social, que está aqui, que é exatamente esse elemento do objeto sociológico. Ele é composto, não é, por elementos de sentido. Não é? Elementos de sentido
que são vivenciados e são experimentados e criados e impostos, vamos dizer assim, projetados na realidade a partir de mentes humanas que vivem não de uma maneira completamente isolada. Nós vivemos, né, a partir de uma convivência, de uma convivialidade. Isso tem isso tem um desdobramento sobre o mundo real, que é a produção exatamente de sentido para as coisas. Então as nossas ações, os nossos comportamentos humanos, as nossas interações, nunca vão ser desprovidos de sentido. Porque o entendimento real, empírico, meu, seu, de cada um de nós, depende exatamente dessa consciência que nós vamos adquirindo sobre o que nós estamos fazendo. Essa consciência, ela é algo que vem de uma relação pública, na esfera pública, das interações cotidianas, que tem a ver basicamente com o desenvolvimento de uma linguagem que é aceita publicamente, que é legitimada na interação com os outros, não é? Em relações de consenso e de disputa por determinados valores de significado, não é? Então o que acontece, né? Aquilo que a gente já sabe desde antes, que eu já venho falando reiteradamente, né? Quer dizer, uma especificidade do fenômeno social é que nós que pesquisamos, nós vivemos esse fenômeno social, mesmo indiretamente. Não é? Nós nos projetamos subjetivamente sobre eles, mesmo que a gente não seja, vamos dizer assim, agente direto daquele evento. Tá? Por mais afastado que a gente esteja do objeto sociológico, não é? Nós temos algum tipo de envolvimento. Isso é impossível retirar totalmente esse engajamento, vamos dizer assim, ou seja, aquela noção de afastar, não é? Os preconceitos, as pré-noções, né, e manter uma capacidade de terceira pessoa, uma análise de terceira pessoa totalmente isenta, neutra, axiologicamente neutra, como diria Weber, ela é impossível. Né? E nós temos que ter consciência que isso não é um problema para desenvolver uma análise científica. Tá? Isso é um fato, quer dizer, simplesmente ele acontece. O que é o problema é se eu não tenho consciência disso e assumo que tudo que eu estou observando e derivando em termos de análise é completamente isento e não é passível, vamos dizer assim, de crítica. Não é? E que não tem que ser checado exatamente com a realidade a partir de outros pontos de vista. Que basta esse ponto de vista, entre aspas, não é? Que ele é suficiente para dar conta daquela realidade. Não, ele não é. Não é? Então a gente tem que ter consciência sobre isso. O cientista social está sempre com esse aspecto marcante, aí, vamos dizer assim, né, nos orientando. E aí o que acontece? Né? O sentido, né, subjetivo das ações, eles produzem, obviamente, o que a gente pode chamar de um conjunto de razões ou motivos para tal comportamento, para um determinado comportamento, assim como significados sobre esse comportamento. Claro, nós seres humanos, embora nós não estejamos o tempo inteiro conscientes de tudo que nós estamos fazendo, a gente é capaz, não é, mesmo improvisamente, vamos dizer assim, de reconhecer determinado sentido no nosso comportamento, mesmo quando alguma coisa sai errado ou fora do nosso previsto. Tá? Mesmo quando nós estamos, entre aspas, dopados. Né? Você pode ter bebido, pode ter entrado num processo de comoção, o cérebro confuso, né? A mente confusa, mas independentemente disso, nós somos capazes, em alguma medida, de estabelecer conexões de sentido. Né? Isso tem a ver basicamente com a maneira como nós exatamente, inclusive, explicamos os nossos comportamentos para nós mesmos. Né, uma explicação de cunho fundamentalmente privativo, né, quer dizer, da nossa subjetividade interior. Né. Agora, qual que é o problema nas ciências sociais? Né, e a gente começa vendo por aqui. Né, o problema, e aí é uma perspectiva cognitivista, né, de uma sociologia cognitivista que vai atacar exatamente esses pontos. O problema é exatamente que muitas vezes, do ponto de vista da ciência, o aspecto complicado é transformar ou passar, né, dos aspectos motivacionais da razão, né, para algo acontecer, né, e dos significados ou sentidos imputados, né, nesses aspectos da ação, do comportamento, passar disso para uma determinação de causas. Né? Ou seja, trocando por outros termos aqui, é entender motivações, né, impulsos, vamos dizer assim, emotividades, racionalidades, né, pensamentos, como causas de um determinado comportamento.
Tá? Isso é um problema. A gente vai ver isso depois em outras aulas que eu vou tratar um pouco mais sobre esse aspecto cognitivista. Tá? Mas aqui é um problema que não significa que não tenha solução. Tá? Mas o fato é que isso atua tanto em níveis micro quanto macro sociológicos, seja em termos de indivíduos ou de coletividades. Sempre vamos nos deparar com esse problema. Não é? Um ponto-chave do ponto de vista cognitivista é a gente entender que motivações, racionalizações, crenças, impulsos, etc., são fundamentalmente fatores ou aspectos dos seres humanos, das pessoas humanas. Ou seja, são estados mentais, na maior parte das vezes, embora também associados a estados físicos, que nos levam a agir de uma determinada forma. E a ação coordenada, junto com outras ações, gerando interações sociais, vão levar, obviamente, a tomadas de decisão que operam num nível coletivo. Né? E aí que muitas vezes o problema é exatamente determinados reducionismos que vão exatamente reduzir, vamos dizer assim, todas as ações, etc., especificamente, não pode até muitas vezes ser só o nível individual, puramente individual, mas muitas vezes também uma certa redução analítica, né, que é uma inversão, na verdade, que joga tudo para o coletivo, com a sociedade agindo. Eu falei em uma das aulas anteriores sobre a questão da ação coletiva, por exemplo. Assumir que a ação coletiva ela faz parte de um sujeito, não é, coletivo que tem vontade própria, que é uma existência particular, singular, sui generis, na realidade social. Não é? Isso é muito complicado. Não é? Assumir esse tipo de relação é muito complicado. Né? E isso tem a ver com o próprio, vamos dizer assim, né, objeto sociológico. É exatamente esse grande problema. Então aqui, o que nós temos efetivamente, de um lado, são estados mentais e estados físicos operando. Se a gente passar do ponto mais elementar, vamos dizer assim, do que constitui as sociedades humanas. Né? Somos pessoas, são constituídas por indivíduos, mas a sociedade é algo que vai além desses indivíduos pura e simplesmente, ou seja, não é apenas um somatório de estados mentais individuais e estados físicos, que, por exemplo, indivíduos com cérebro, coração, né, um corpo e assim por diante. Né? Então, qual que é o ponto-chave? Aí está aqui essa longa citação que eu faço aqui de um filósofo brasileiro, o Oliva, que falando sobre a filosofia da ciência, especificamente no caso das ciências sociais, ele vai dizer: as instituições e tradições humanas, elas não são obras nem de Deus ou da natureza, que seria uma explicação completamente externalizada, né, vamos dizer assim, independentemente das vontades humanas. Né? Então ele vai dizer não, né? As sociedades, as instituições e tradições, elas são os resultados das ações e decisões humanas, ponto. Ou seja, nós atuamos, nós agimos, nós temos agência. Né? Nós temos capacidade de agir, né? E de transformar o mundo. Tá? Isso não significa, porém, que foram deliberadamente projetadas por nós, seres humanos. Né? E aí então ele vai botar um pé aí, quer dizer, bom, vamos com calma. Né? Só umas poucas projeções, vamos dizer assim, foram deliberadamente projetadas pelos humanos. Né? Vamos dizer, por exemplo, a constituição de um Estado. Né? O Estado brasileiro, a forma como o Brasil foi constituído, etc. e tal. Houve um esforço coletivo ao longo de centenas de anos, na verdade, para esse processo acontecer. Tá? E que foi criando instituições como um Estado nacional, que não é só o Brasil, afinal de contas, mas a própria sociedade humana nas últimas centenas de anos. Então tem um processo aí de construção, mas ele é extremamente complexo e a gente não pode derivar automaticamente ou fazer uma redução, que é na verdade uma reificação da realidade, né, pura e simplesmente como se a gente estivesse batendo uma fotografia, um instantâneo de um determinado momento. Né? É muito mais complexo do que isso. Então o Oliva vai continuar dizendo, né, ter presente a baixa consciência e diminuta deliberação do fazer humano é fundamental para entender aspectos essenciais da natureza da ação social. Ou seja, nós temos, obviamente, uma autonomia, não é, em termos de uma consciência, de uma racionalidade, de emoções, né, de aspectos que nos impulsionam à ação, que mantém uma certa, como eu falei, autonomia, mas de fato, não é, a gente tem que ter consciência, né, de que isso é limitado.
não é? Na verdade, o espaço, vamos dizer assim, para efetivamente agir e transformar num sentido amplo, principalmente em termos de coletividade, de um resultado coletivo, são muito restritas, não é? Então, os fenômenos, né, da vida mental e social são portadores de significatividade intrínseca. Não é? O que quer dizer isso? Significa que é o que está colocado ali no primeiro ponto, ou seja, tem um elemento de subjetividade fundamental na ação humana, na ação social. Ela não é puramente objetiva, dada. Não é? Ela não existe em si mesma. Não é? Ela é um elemento de construção. Não é? Vejam aí. Não é? Esse elemento de construção tem a ver com o aspecto dessa subjetividade intrínseca, que é exatamente a capacidade de significar, né, de atribuir sentido à realidade vivida, experimentada. Em parte, o que os fenômenos são é o resultado de como eles são vistos, são enunciados, né, o que a gente já discutiu antes. Né, ou seja, esse elemento de uma construção social, né, da realidade que nós vivenciamos, que torna possível, inclusive, uma vida de uma forma ou de outra, né, adaptada a determinados contextos, né, em que nós vemos os problemas, interpretamos os fatos, e a partir dessa interpretação nós tomamos decisões. Né? E essa tomada de decisão ela pode ser eficaz ou não. Né? Socialmente, ao longo da história, isso nós temos vários exemplos, né, empíricos sobre isso. O segundo ponto que o Oliva vai chamar a atenção, que tem a ver com essa relação de subjetividade, significados, né, estados mentais e físicos, que de uma certa forma impactam, né, sobre o objeto sociológico, a maneira de conhecer sociologicamente, ele vai falar: o comportamento conduzido por regras é diferente dos fatos submetidos à determinação causal. Aqui é para frisar a diferença do que ocorre nas ciências naturais e nas ciências sociais em termos do objeto tratado. Não é? Na natureza, teoricamente, a gente pode especular, não existe de fato, não é, elementos empíricos que tenham uma regra. Embora a gente fale uma lei científica, vamos dizer assim, de uma lei da natureza, né? A gravidade é uma lei. Não é? Na verdade, isso é uma convenção da linguagem humana, falando sobre isso. O que importa é que a gravidade ela existe, ela é um fato, que tem a ver com a atração e a questão da relação de massa, né, e força. Basicamente isso. E isso não significa que ela tem uma regra a seguir, ela simplesmente faz, ela é. Né, ela exerce o seu poder, a sua força no mundo real. Ponto final. Tá? Então, não tem exatamente um regramento em termos de uma segunda ordem. Tá? Você pode imaginar de uma primeira ordem do mundo físico tal como ele é, tá? Se quiser. E a leitura do cientista é uma interpretação disso, a chamada lei da gravidade, por exemplo. Mas no caso das ciências sociais, do objeto da ontologia social, né, quer dizer, em termos da ontologia social, aí nós já estamos falando de uma outra ordem, né, que inclusive envolve uma outra ordem de ação, que é exatamente aquela ação submetida, de uma certa forma, a regras. Né, a regras. Então, os fatos, né, da sociedade, da realidade social, eles não são puramente materiais, né, que possuem uma lei intrínseca dada, né, inequívoca. Não existe. Né? Podem ter algum outro fato da realidade social que chega próximo disso. Tá? Mas, no geral, o que nós temos são eventos de uma segunda ordem, que tem a ver basicamente com a interpretação do mundo, com o enunciado sobre os fatos. E, nesse sentido, os enunciados, se lembra lá da aula anterior, falando sobre o aspecto discursivo da ciência, né, das regras, etc., você tem uma sintaxe, você tem uma semântica, você tem uma pragmática, né? Ou seja, você tem um elemento de forma, um regramento quanto à forma, você tem um regramento quanto ao conteúdo e quanto ao contexto, né, em que esses fatos são enunciados, né, e dão sentido à realidade. Por isso mesmo, nós estamos falando de uma perspectiva aí, que é importante guardar isso, que é a noção de normatividade social. Isso também é algo que se associa à noção de um certo construtivismo social. Ou seja, a maneira como nós vivenciamos a realidade, imputando sentido a ela, não é? Segue uma determinada normatividade, um determinado conjunto de procedimentos e regras, que na base são, para começar, procedimentos linguísticos. A gente precisa de comunicar, interagir, comunicar publicamente e checar as perspectivas de primeira e de terceira pessoa. E a gente vai alinhavando isso, criando sentido, impondo sentido ao mundo. E nós vamos nos comportar,
né, a partir desse tipo de constatação pública, né, dessa interpretação. Por isso nós estamos falando de um regramento, inclusive, dos fatos da sociedade. Não é? Ou seja, existe uma normatividade para a gente entender esse mundo, vivenciá-lo e explicá-lo eventualmente, nós precisamos de compreender determinadas regras subjacentes a isso. E essas regras elas não estão dadas, pura e simplesmente, porque elas muitas vezes elas são construídas, elaboradas e reelaboradas num processo da vida. Está aí a grande complexidade do fenômeno social, barra fenômeno sociológico, que é exatamente a nossa tentativa de explicar esse fenômeno. Então, como o Oliva continua dizendo, a autocompreensão desponta como um traço distintivo de algumas modalidades de fenômenos sociais. Esse sentido da autocompreensão que eu sublinhei aqui é para referir a isso. Nós, seres humanos, independentemente da nossa formação educacional, somos cientistas ou não, nós, na verdade, desenvolvemos uma habilidade de autocompreensão. Isso tem a ver com um processo de socialização, que depois vai fazer parte de uma outra aula que eu vou postar aqui no meu canal. E que tem a ver, basicamente, com essa ideia de um aprendizado social sobre as regras de enunciação do mundo, que tornam esse mundo possível, factível, inteligível para o indivíduo, para a nossa privação subjetiva, da nossa subjetividade, da nossa particularidade mental, mas que reflete algo que foi aparado, foi ajustado publicamente com outros. E é por isso mesmo que tem uma interação entre o eu social com o outro. E isso vai criando um processo de reflexividade cada vez mais sofisticado, que vai tornando possível uma ampliação da nossa experiência empírica nesse mundo. Nós vamos sendo capazes de cada vez mais atribuir significado, sentido ao que nós estamos vendo, vivenciando, e vamos enriquecendo a nossa própria vida. Isso pensando inclusive no ciclo de vida individual. Quando você nasce uma criança e vai desenvolvendo habilidades para lidar com esse mundo, sobreviver nesse mundo, se tornar independente, capaz de intervir no mundo, de tomar conta de si mesmo, de cuidar de si e assim por diante. Ou seja, o ser humano não é uma ilha. Nós precisamos dessa interação. Isso tem tudo a ver com o desenvolvimento de uma autocompreensão. Essa autocompreensão ela também impacta sobre o fenômeno social. Ou seja, o fenômeno não é alheio a isso. Aquela noção da dupla hermenêutica, mais uma vez aqui. Quer dizer, existe um trânsito aí, ou se quiser, um tráfico de significados para lá e para cá, entre cientistas sociais e a sociedade, o pensamento comum, e aquilo vai girando. E aí o Oliva continua, por lidar com fatos pré-interpretados, porque obviamente o cientista ele nasceu anos antes, ele desenvolveu a sua habilidade linguística sobre o mundo, ele criou interpretações, pré-interpretações que ele considera muitas vezes justificadas, legitimadas socialmente, e ele não duvida delas muitas vezes. A gente vai ver isso é um problema. Como dizia Bourdieu, o trabalho sociológico é fundamentalmente transformar o ordinário em extraordinário. Ou seja, o extraordinário é tirar, você sair da zona de conforto, de uma autocompreensão estabelecida e propor algo que pode parecer, num primeiro momento, quase absurdo, mas que pode mostrar que a realidade que você julgava natural, naturalizada, normalizada, ela na verdade é muito diferente daquilo que está ali. Então o ordinário ele tem uma aparência, mas você quer ir além da aparência. Você quer chegar a uma apresentação mais concreta do real. E para isso você tem que trabalhar essas representações ordinárias, para pensar exatamente o que pode ser que está por trás. Por isso, transformar o ordinário no extraordinário, um salto de autocompreensão, na verdade, se a gente pensar nesses termos. Então, por lidar com fatos pré-interpretados, o pesquisador precisa estar em intercâmbio comunicativo com o que estuda. Esse é outro ponto-chave, fundamental. O sociólogo não vai se fechar num laboratório. Por mais que ele crie alternativas, a gente vai ver isso no final dessa aula, por mais que ele crie alternativas técnicas, metodológicas, ele não pode, pura e simplesmente, acreditar que aquele laboratório que ele criou uma realidade paralela, ela de fato ela é o real. Ela pode ser um tipo ideal para poder comparar coisas depois, e ajustar aqui e ali o nosso entendimento. Mas ela não é uma realidade em si mesma. Ela foi uma criação, uma fantasia. Um modelo, muitas vezes, ele tem uma carga forte de
fantasia, de proposta sobre a realidade que vai ter que ser checada. Até isso acontecer, esse modelo, na verdade, ele não tem uma validade intrínseca. Não é? Bom, em vez de se ver elaborando enunciados sobre estados de coisas, o cientista social precisa ter consciência de que desenvolve um tipo especial de teoria formada por enunciados que se reportam a outros enunciados. Esse é o aspecto discursivo fundamental da sociologia, das ciências sociais em geral. Não é? O que acontece, né, é exatamente que os enunciados, né, que são outros enunciados, são formulados sobre aqueles que fazem parte da situação estudada. Ora, significa que, na verdade, essa coisa do ordinário e extraordinário. Não é? Quer dizer, a gente não pode aceitar pura e simplesmente o ordinário, porque o ordinário, na verdade, ele está eivado de enunciados, que são dados como os próprios fatos da realidade. A gente sabe que não é. Não é assim. Na verdade, o extraordinário é perceber que, muitas vezes, o que a gente considera como factual normal, na verdade é uma construção linguística, né? É uma interpretação possível, né? Às vezes, muitas vezes totalmente plausível, mas que não efetivamente explica os detalhes em detalhes, né? Os mecanismos que estão por trás daqueles eventos que estão ali na nossa frente. Não é? Bom, aí a gente pode pensar efetivamente agora a ideia da construção do objeto de investigação sociológica, né? Porque a gente está falando efetivamente de construir esse objeto, ou seja, a primeira coisa é pensar num problema sociológico, né? O problema sociológico ele tem que ser trabalhado a partir desses princípios que eu esbocei aqui até agora, não é? Então, com isso, a pensar a sociologia como ciência envolve fazer muitas perguntas, tá? E a ideia de sociologia como ciência é exatamente um método científico de se perguntar. O caminho das perguntas. Como é que elas são elaboradas? De onde que elas surgem? Né? Como elas são tratadas? Né? Como elas são confrontadas e checadas com a realidade? Tá? Então, esse é um elemento fundamentalmente que permanece. As ciências sociais ela mantém essa perspectiva de um projeto iluminista científico. Tá? Tem muita gente que não concorda exatamente com essa percepção, tá? Mas a gente pode dizer aqui, para simplificar, que a sociologia ela tem uma pretensão de se manter dentro desse projeto iluminista, modernista da ciência. Tá? E é nesse sentido que eu estou abordando aqui. Então, a sociologia como ciência, como diz lá, por exemplo, Giddens, né, no livro dele, de sociologia, o Catatal, né, da sociologia, ele vai falar basicamente que a sociologia como ciência ela pode ser pensada dessa forma, nesse projeto iluminista, exatamente porque ela tem esses 4 elementos aqui, esses 4 elementos que são observados. Né? Primeiro, um pensamento teórico, especulativo, né, seguindo a argumentação lógica, a gente já viu isso na aula anterior. Não é? Ou seja, tem um processo rigoroso de questionamento do ponto de vista lógico, dedutivo. Né? De um outro lado, tem uma investigação empírica que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, acompanha a investigação sociológica, né? Que parte da observação e da experiência direta do investigador, investigadora, do cientista social. Né? Além disso, tem um método sistemático de controle, né? De controle sobre as observações e as propostas, né, de explicação, os mecanismos, né, que vão ser descritos ali. Né? Ou seja, a pergunta é feita e a pergunta é respondida, e a maneira como ela é respondida ela vai sendo testada, né, de uma maneira controlada. E, finalmente, a ideia de que nós trabalhamos fundamentalmente com uma análise de dados, que tem a ver com o quê? Dado não é algo que está realmente dado na realidade. O cientista natural normalmente pensa assim, não é? Vai estudar, por exemplo, a gravidade e vai estudar a força de atração dos corpos celestes, por exemplo. Então você tem algo que está dado. É uma informação que ela é intrínseca àquilo que está sendo observado. Não é? E por isso mesmo a extração ou reducionismo analítico dessa observação ele é aceitável, digamos assim, porque incorre numa objetividade explícita ali que pode ser quantificada, que pode ser formalizada, né, isolada, e isso confere a ideia de uma informação pura, de uma informação sem intermediações, vamos dizer assim, tá? Sem filtragens, sem vieses, o que obviamente isso é irreal, mas em uma boa parte das vezes é possível chegar mais próximo, né, dessa faticidade, vamos dizer assim. Isso nas ciências naturais. Nas ciências humanas isso é mais difícil. Mas aqui eu estou chamando a atenção porque muitas vezes as pessoas confundem a informação
que a gente tem a análise de dados, ela envolve, na verdade, uma produção e uma manipulação de informação empírica. Não é? Ou seja, também é um processo de reducionismo analítico. E isso não depende de se o resultado final desse reducionismo for quantitativo, numérico ou se ele, formal, ou se ele for qualitativo, não é? Que envolve outros tipos de representação. Nesse caso dá na mesma, porque o problema é o mesmo. Quando o antropólogo, por exemplo, faz uma etnografia e passa um ano numa aldeia indígena, por exemplo, ele está, na realidade, observando, experimentando, etc., mas a maneira dele processar tudo isso e sintetizar, seja, por exemplo, escrevendo, né, no seu caderno de campo e diário e tudo mais, ele, na verdade, ele está reduzindo analiticamente. Né? Por quê? Por que é a redução? É exatamente você dizer com outras palavras e muitas vezes outros significados, não é, um determinado tipo de evento que foi observado, mas que não perde qualitativamente, não é, e muitas vezes nem quantitativamente o que é efetivamente aquele fenômeno observado. Então você mantém. Não é? Essa é a ideia de uma boa coleta de informações, em que os dados permaneçam o mais rico possíveis, né? E que eles continuem fornecendo informações muito aderentes com a realidade. Tá? Mas, como eu falei aqui, isso atinge tanto o problema quantitativo quanto qualitativo. Né? Ambos vão se deparar também com um problema exatamente de análise de dados. Então a gente tem que ter consciência que nós estamos analisando dados. E o que é o dado social? Né? O dado social é essa representação sobre a realidade. Né? E muitas vezes esse dado ele tem um conteúdo discursivo fortíssimo, que muitas vezes é até difícil de separar. Por isso mesmo, nós, mais uma vez, com os dados, nós não estamos analisando diretamente a realidade empírica, factual. A gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, tá, gente? Porque uma das fontes maior assim, de erros, né, nas ciências sociais, em termos de análise, de hipóteses e tudo mais, organização das ideias e tal, se deve a uma confusão, não é, fundamentalmente aí, epistemológica, né, e ontológica de como que nós lidamos com essa realidade efetivamente através da formulação, né, de problemas, de perguntas, etc., e lidamos com os dados referentes a isso. Né. É muito complicado. Tá? Bom, além disso, as perguntas, né, o Giddens vai chamar atenção. As perguntas, elas são desses 4 tipos aí, né, que a gente vai observar na pesquisa sociológica, que igual a gente observa também nas ciências naturais. Essas perguntas são muitas vezes factuais, essas perguntas elas são comparativas, ou seja, nós observamos coisas diferentes e queremos compará-las, não é? Então a gente vai buscar o método comparativo por excelência, que vão fornecer enquadramentos rigorosos em função da variação ao longo do tempo e do espaço, né, das regiões e tudo mais. Ela também vai ser elaborada, as perguntas vão ser elaboradas fundamentalmente a partir de variações que são vivenciadas, observadas, que são as mudanças da vida social. Eu dei uma aula sobre isso também, né, chamando a atenção exatamente como é que o pensamento sociológico surge, né, e elas também podem ser puramente especulativas, conjecturais, totalmente teóricas, vamos dizer assim, ou abstratas em certo sentido, não é? E que permaneçam no campo da argumentação lógico-dedutiva muitas vezes. Não é? É certo que isso não ocorre sempre. Tá? São combinações. Aqui vamos pensar em combinações todos esses tipos aí. Não é? E aí a gente chega aqui numa primeira formulação, vamos dizer assim, mais prática, né, ou mais heurística, né, da questão que eu estou trazendo, né, que é o processo da investigação sociológica. Primeiro, a ideia de que, como qualquer outra ciência, nós formulamos perguntas sobre a realidade e propomos propostas, né, e propomos soluções. Não é? E essas soluções, elas na verdade, elas evidenciam, vamos dizer assim, mecanismos que ligam os fatos, os eventos entre si. Não necessariamente de uma maneira causal, como eu já falei também anteriormente no outro vídeo. Né? Não necessariamente, não precisa ser. Ela pode ser descritiva em termos das associações, e ela pode ser extremamente profunda com isso. Não é? Ela pode mostrar muito sobre a realidade social em termos de interpretação, não é? de qualidades, vamos dizer assim, em termos de informação. Tá? Então isso é bom guardar. Então vamos lá. Os caminhos, vamos dizer, que a gente segue aqui está muito baseado na leitura do próprio Giddens, como eu já falei aqui antes, e aí eu destaquei aqui em 5 pontos. Aqui é um pouco diferente do que ele faz lá.
E aí eu digo aqui, primeiro, a gente tem a definição do problema. Tá? Então a gente começa com um problema inicial, que pode vir da minha observação empírica, da minha experiência de vida e assim por diante. E vou formular perguntas. E essas perguntas são variadas. Né? Quanto mais perguntas eu fizer, melhor. E aí eu vou procurando o que existe de comum entre essas perguntas, para ir definindo contornos, né, do meu problema, do meu objeto empírico e do meu objeto teórico de questionamento, né, sociológico. Tá? E aí eu vou buscando relações, né, no mundo real que eu estou observando, né, do ponto de vista da sua ontologia, e também do ponto de vista de uma narrativa, de um discurso sobre esse mundo, como que eu quero explicá-lo. Tá? Por que é fundamental um outro ponto que vem logo a seguir, ou junto com esse, a definição do problema? Depende de uma revisão da literatura. Não apenas a questão prática, né, do que eu vivencio como pessoa, como indivíduo, pesquisador, etc., as experiências que eu acumulo na minha vida prática, cotidiana, mas também do ponto de vista teórico, da literatura dos problemas, dos estudos de caso, né, das teorias e hipóteses que são lançadas e como que elas são testadas, o que me leva a pensar mais sobre uma coisa ou outra, alternativas em termos de solução para um determinado problema. Principalmente, não é, esse problema ele já foi analisado por outras pessoas, ele já teve outras respostas que são eficazes, vamos dizer assim, para fornecer um sentido para o mundo. Muitas vezes eu não preciso reinventar a roda. Esse é um outro grande problema acadêmico, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas simplesmente não se preocupam em fazer uma boa revisão e descobrir que aquilo que ela está querendo dizer já foi dito. Não é? E isso muitas vezes é um grande problema de pesquisa. Então, isso tem a ver, como eu falei, né, com a revisão da literatura, tem a ver fundamentalmente com os enunciados, reconhecer os enunciados. Né, o trabalho teórico, juntar esses enunciados e ver se eles fazem sentido com o que já foi observado e é observado continuamente. O refinamento conceitual, precisar conceitos, aprofundar esses conceitos que são representações dos fatos. Como as representações elas são perspectivais, né, ou seja, elas dependem da perspectiva de primeira e terceira pessoa sobre a realidade, muitas vezes isso pode ser inovado, pode ser recriado, ressignificado. E muitas vezes o que acontece na sociologia é isso mesmo. Você vai ler os clássicos e vai muitas vezes reler esses clássicos a uma nova luz, não é? E vai reaplicá-los. Né? E por isso mesmo que os clássicos continuam clássicos. Né? Porque muitas vezes a força do argumento deles foi tão boa, tão poderosa, a perspectiva que eles impuseram sobre a realidade foi tão forte que elas fazem sentido até hoje, apesar de novas coisas acontecendo. Né? E elas vão se encaixando por ali. O terceiro ponto é a formulação de hipóteses de trabalho. Formulação de hipóteses de trabalho é o ponto chave, ponto de lança metodológico. Não é? Ou seja, do ponto de vista científico, nós precisamos trabalhar com hipóteses. Mas hipóteses elas têm que ser claras, elas têm que ser, do ponto de vista argumentativo, elas têm que ser lógicas, consistentes logicamente. E elas têm que ser evidentes para não apenas o pesquisador, mas também para aqueles outros que leem a pesquisa. Esse é um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas nas ciências sociais. Porque as pessoas elas trabalham no sentido hipotético como no pensamento comum. Nós, no pensamento comum, nós trabalhamos com hipótese o tempo inteiro. Não é? Só que nós não precisamos de um rigor extremo, porque muitas vezes nós estamos respondendo a problemas do cotidiano que são extremamente repetitivos. Não é? E que nós não precisamos aprofundar, porque são problemas da vida particular, muitas vezes. Não é? Que dizem respeito apenas a mim. Né, vamos dizer assim. Então, muitas vezes eu faço sem me preocupar muito. E se uma hipótese ela se mostra equivocada, tenho mais ou menos um tempo para trocar ela rapidamente por outra, sem muito constrangimento, porque é um problema pessoal. A não ser determinadas situações da vida real que podem ser extremamente desastrosas. Né, e que aí eu vou ter que aprender com um erro brutal, por exemplo, para não errar novamente. E aí eu vou ter que testar bem aquela hipótese. Eu vou me preocupar de uma próxima vez de uma maneira que eu não me preocupei antes. Né? Na ciência, não. Na ciência, isso é um ponto nevrálgico, né? Ele é fundamental, porque nós estamos exatamente disputando publicamente narrativas sobre uma explicação e um entendimento do mundo. E as hipóteses elas são fundamentais como guias para checar se esses enunciados que nós criamos eles são rebatidos na realidade mais empírica, né? Mesmo numa realidade construída socialmente. Né? Então, nesse ponto é que a gente vai trabalhar fundamentalmente uma noção de método. Né? O trabalho de base da argumentação, defender uma perspectiva, defender representações que sejam mais eficientes, eficazes, aderentes à realidade do que outras, por exemplo. Não é? Por isso que você pode mudar de ideia, mudar de conceito.
mudar suas noções, que são representações do mundo, né, que nós estamos vivendo, que chegue mais próximo de uma apresentação efetiva desse mundo. Né? O quarto ponto é um que eu vou me dedicar aqui ao final dessa aula, que tem a ver basicamente com a nossa intervenção direta na construção dos dados. Lembra que eu falei um pouco antes sobre o que são esses dados. Né? Então, a gente, na verdade, está interpretando a realidade. E a gente tem que ter consciência plena do que a gente está fazendo. O que implica esse processo de interpretação? Que é um recorte sobre o mundo, né, e um tratamento, uma manipulação, usando vários tipos de instrumentos poderosíssimos, que são de forma discursiva, interpretativa. Né, e eles vão ser definitivos, eles vão ser decisivos, melhor dizendo, para nosso entendimento da realidade. Né? Então, esse ponto aqui, que é um ponto muito, muito importante, ele envolve a produção, manipulação, a descrição de mecanismos, etc., a própria explanação, que é uma primeira explicação desses mecanismos que eu descrevi, né, para entender a realidade, e a interpretação efetiva que eu vou botar em prática. Tá? Esse caminho, vamos dizer assim, nesse campo, nessa etapa, né, de intervenção, ela ocorre N vezes. Né? Fazendo uma pesquisa, qualquer que seja ela, de cunho mais quantitativo, qualitativo, o que você quiser colocar, toda investigação sociológica, ela quando chega nesse ponto aqui, ela fica ali num looping quase perpétuo. Você vai e volta diversas vezes no processo de coletar, de formatar o seu dado, de gerenciar o que você tem de informação, de propor uma resposta, uma análise, de voltar atrás e descrever o mecanismo, testar novamente no campo e assim por diante. Tá? É um ponto fundamental. E, finalmente, a etapa que eu chamo proposicional, porque nós estamos construindo representações que vão ser efetivas para orientar a nossa experiência cotidiana posteriormente no mundo. Né? No momento e posteriormente. Então, esse processo aqui, ele envolve a comunicação dos resultados através de um discurso afinado na arena pública, que ganha adeptos, pessoas que passem a acreditar no que você está dizendo, que chegam e nos olha, ele está mostrando uma maneira de interpretar, de entender isso aqui, que ela é muito interessante, ela pode ser extremamente rica, pode me dar um retorno muito maior do que eu imagino em termos não apenas quantitativos, como qualitativos. Né? Então tem a ver também com um certo convencimento e impacto, né, na solução de um determinado problema. Né? E por isso esse momento aqui é um momento de reforço dessa dupla hermenêutica, que é a realização dos fatos no mundo da vida. Né? É a gente mostrar que com o uso de um determinado tipo de perspectiva sobre a realidade, a gente vai ter um ganho enorme em termos de compreensão desse mundo, né? Em termos de vivência desse mundo, de outras experiências, não é mesmo? Esses três primeiros aspectos aqui e o quinto, essas etapas, elas correspondem a um momento fundamentalmente especulativo da ciência. De qualquer ciência, e no campo das ciências sociais não seria diferente. Tá? Então a ciência social ela pode ser fundamentalmente também especulativa, muitas vezes. E evitar, muitas vezes, de se chocar com a realidade. Né? De procurar explicar as coisas na realidade. Por outro lado, né, nós temos aí um momento crítico, né, e prático que envolve exatamente o processamento das informações, que tem a ver basicamente com essa etapa da intervenção. Na verdade, o processo completo da pesquisa sociológica ele não se faz se não tiver esses dois momentos, porque eles interagem firmemente. Tá? Isso não ocorre pura e simplesmente de uma maneira isolada, não. A maior parte do trabalho sociológico bem feito envolve sempre um diálogo entre a especulação, tá, e um momento crítico, prático, propositivo, não é, que envolve você meter a mão na massa e confrontar com a realidade e checar isso. Tá? Então, para terminar, eu vou falar aqui rapidamente sobre uma discussão focada nesse quarto ponto, não é, nessa quarta fase, que tem a ver com o processamento das informações. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a confusão que é recorrentemente feita, não é, sobre método e técnicas. Tá? O método, teoricamente, é o nosso método científico. Né? As ciências sociais eles usam, como eu já mostrei aqui de diversas maneiras, ela usa métodos científicos apesar de trabalhar com um objeto singular. Né? Mas ela usa também, derivada de um método, né, nós podemos escolher técnicas, uma conjunção de técnicas diversas, que são o quê? São estratégias. Né? Em pesquisa, as técnicas são estratégias de produção, processamento e descrição da informação / o dado. Tá? Técnica é fundamentalmente isso.
ela é limitada, gente. A técnica é sempre muito limitada. O método é algo muito mais sofisticado do que técnicas. E as técnicas, por isso mesmo, elas dizem respeito ao método, tá? A uma questão metodológica. Por isso que há uma confusão, né? Pesquisas quantitativas e qualitativas falando de métodos quantitativos qualitativos. Na verdade, são técnicas. Tá? O método é um método específico, um caminho singular para conhecer aquela realidade que a gente está estudando e propor, obviamente, um caminho, uma ligação entre a apresentação e a representação efetivamente. Então, a informação, o dado, a gente pode tratar tecnicamente, de uma maneira genérica, como os elementos de entrada e saída do meu modelo de análise, de interpretação do mundo, da realidade. Para ele ser efetivo, eu tenho que, na verdade, completar todo esse processo que cuida das entradas e das saídas. As entradas são os fatos, os eventos interpretados, enunciados efetivamente, eventualmente fatos específicos que eu coleto diretamente. Tá? E as saídas vão ser exatamente todo o resultado do processamento que eu vou fazer disso ali dentro, que vai chegar à minha análise final e à proposta de uma narrativa ou de um discurso de explicação, de explanação e de compreensão do mundo. Tá? Por isso que eu coloquei em inglês o in e o out, né? Ou seja, o IO, que muita gente usa, né? essa forma aí de pensar. Então nós estamos falando aqui do antes e o depois da experiência, da observação. Tá? Esse é um fato fundamental, né? Para o desenvolvimento da ciência. Então, do lado da entrada, né, do in, né, a gente tem aqui os elementos fundamentais que dizem respeito a técnicas de coleta, de tratamento e manipulação de dados, de crítica e checagem, como é que a gente vai e volta a campo, vendo se aquilo que a gente coletou foi aquilo mesmo, não é? Tirando dúvidas e assim por diante, melhorando o instrumento, não é, de coleta e de representação posterior, né, de qualidade da informação, né, e a descrição efetivamente, que são os primeiros resultados que vão entrar na minha análise. Por isso que eu falei daquele looping, né, infinito que ocorre dentro dessa etapa. A gente vai e volta checando e descrevendo, e vai melhorando a descrição, a gente vai aprimorando essa descrição. Daí porque, aqui talvez fique muito claro para vocês, do porquê que é importante a formação teórica do pesquisador. Né? Saber ter boas leituras, né? Conhecer bem as teorias, o que já foi dito, o que já foi enunciado, como é que isso foi criticado, né? Quais os contextos em que aquilo foi produzido, a narrativa foi produzida, não é? Empiricamente, com o que foi confrontado, né? Os diversos fatos, eventos e enunciados dessa realidade. Não é? Então conhecer isso é fundamental, porque eu vou e volto lá, eu fico rebatendo e retorno para cá para fazer uma descrição melhor. Tá? Ao fazer essa descrição melhor, aí sim, finalmente, eu chego, né, na proposição final. Né? Eu coloquei parcial final, porque num primeiro momento eu vou fazer uma proposição parcial, porque eu vou ter que checar isso de novo no final, para ver desde o início até o fim, né, da investigação se fica redondinho. Né? E aí eu vou estar trabalhando no ponto de saída, o out, exatamente outro nível da descrição, que é o nível analítico. Não é, efetivamente, ou seja, implica uma redução que tem que ser muito bem cuidada. Não é, que ela tem que ter um nível de aderência que não exclua elementos fundamentais da realidade, que ela incorpore perspectivas, não é, de significado, de sentido, que enriqueçam a minha análise, a minha representação final do mundo, com uma proposta, um novo enunciado sobre esse mundo. Não é? E aí eu estou falando dessa descrição em detalhes, os mecanismos causais de fato, não é? E os de associação entre todos os eventos e tudo mais, que vai me dar essa riqueza de informação. Não é? E aí eu vou poder explicar, vou poder detalhar aqueles explanans e explanando e tudo mais, e também interpretar, fazer uma síntese, não é? Fenomenológica, vamos dizer assim, daquilo que eu estou observando, uma compreensão mais aprofundada e adequada sobre esse mundo. Tá? Apenas para chegar aqui nesse ponto importante das técnicas, né? Para a gente terminar aqui, a gente vê que, no final das contas, métodos e técnicas, né, dizem respeito a um processo de redução do fenômeno, uma redução tanto ontológica quanto analítica. Tá? Isso é importante ter consciência disso, porque isso é determinante para o resultado que eu vou ter no final. Ou seja, o meu output, né, a minha saída, né, nesse modelo, ela vai ser determinada por todo o processo anterior de entrada. E isso tem a ver com a maneira de tratar o objeto, em termos da ontologia, quanto
do ponto de vista analítico. Então eu preciso ter uma clareza do que eu acho que é o mundo, se ele é composto por indivíduos, e os indivíduos são hierarquicamente precedentes, né, à coletividade, ou se eu penso o inverso disso. Não é? Eu tenho que também saber se eu acredito, não é, em que esse mundo ele é operado basicamente por representações, conceitos, ideias sobre o mundo, ideias, né, ou seja, o idealismo, né, sobre esse mundo, muito mais do que efetivamente mecanismos factuais, mais objetivos, de terceira pessoa, que acontecem nesse mundo, e assim por diante. Isso vai ser determinante para pensar em técnicas propriamente ditas. Tá? E esse é um problema na nossa ciência social, que a maior parte das vezes as pessoas não pensam nisso. Tem o que eu chamo do fetiche da técnica ou do método, que é usar, porque quer usar, por exemplo, trabalhar com um modelo de regressão, estatística, né? E não tem a mínima noção de quando que você vai usar aquilo e aplicar, mas porque quer, então ele vai criar reducionismos paupérrimas para adequar a um determinado tipo de expectativa de usar aquele tipo de técnica. A mesma coisa com gente que só usa uma técnica qualitativa, por exemplo, só quer saber de fazer etnografia porque acha que é a única coisa que te ajuda a explicar o mundo de fato. Né? Embora entenda esse mundo de uma maneira completamente diferente, que não é adequada para aquele tipo de técnica, por exemplo. Né? Então, as técnicas qualitativas e quantitativas, na verdade, elas implicam em reduções do fenômeno. E essas reduções elas têm a ver, basicamente, né, quando eu forço, né, ou privilegio um aspecto quantitativo, tem a ver com uma redução do fenômeno em torno de uma forma e de números, né, ou numericamente, em termos de extensão no mundo material, vamos dizer assim. Tá? E as qualitativas é um outro lado, ao invés da forma, favorece o conteúdo, não é? A ideia de sentido, não é? Que vai pluralizar, vamos dizer assim, vai permitir uma pluralização da perspectival sobre o mundo, sobre a realidade. Tá? Qual que é o problema disso? O problema é que essa redução ela não é em si mesma suficiente. Ela é necessária ter consciência sobre isso e reduzir. Nós lidamos do ponto de vista da ciência, nós não queremos simplesmente copiar a realidade puramente do início ao fim, nós queremos reduzi-la de alguma maneira e comunicá-la de uma maneira mais econômica, entre aspas, não é? Mas nós não podemos ficar simplesmente parados aí. E por isso nós temos que entender também os outros dois processos. Além da redução fenomênica, nós temos também um aspecto da vivência e experiência nossa do real, que envolve a crítica, a reflexividade, a capacidade nossa de engajamento no mundo, e uma operacionalização e uma logística específica no tratamento em termos de funções e custos da pesquisa. Tá? E aí a gente chega no final mesmo que agora. Né? Quer dizer, a vivência e a experiência do real, né, tem a ver basicamente com esses três aspectos aqui que eu sintetizei aqui, né, da pesquisa sociológica. O nível do nosso engajamento, então tem a ver com como é que eu vivencio o fenômeno que eu estou tratando como objeto de análise. Eu posso ser plenamente ativo, né, vivenciar esse objeto, né, eu participar dele recorrentemente, ou posso ter um envolvimento mais distanciado dele. Né. Isso vai ter um impacto na maneira como eu vou tratar esse objeto. Né. O meu nível de controle, que envolve a minha observação, minha experiência direta ou indireta. Né. Se eu estou vivendo aquilo ali diretamente, né, isso implica na maneira como eu vou ter acesso ao fenômeno e como que eu vou poder tratá-lo. Né? E o nível de reflexividade e distanciamento que eu tenho para falar desse objeto. Né? Efetivamente tem a ver com a minha capacidade, aí nesse caso, de formação, né? Minha capacidade de leitura, de conhecimento teórico, etc., para reconhecer os diversos enunciados, saber separar e assim por diante. Ou seja, uma capacidade reflexiva, né, diante desse objeto. De outro lado, né, a gente tem aqui o aspecto da operacionalização, da logística, que envolve um tipo de redução ontológico-analítica, do qual eu já falei. Ou seja, eu tenho que entender se eu estou tratando de pessoas, indivíduos, ou se eu estou querendo pegar instituições, analisar determinados tipos de comportamentos coletivos e tudo mais, que são muito expressivos e assim por diante. Isso vai ter um impacto sobre a maneira de entender a realidade, né, de como lidar com o dado da realidade, e os tipos de unidades e variação que eu estou observando. Se eu vou lidar com unidades observacionais ou mais com unidades analíticas, que eu construo como cientista social, como analista. Eu vou elaborando indicadores sobre a realidade, não a realidade bruta. Né? Eu crio variáveis posteriores, de uma segunda ordem. Tem também os tipos de controle e acessibilidade utilizados. Se eu estou fazendo uma observação direta em termos logísticos, se eu tenho dinheiro, por exemplo, para ir a campo,
para ficar um ano vivendo com determinados grupos de pessoas, não é? Ou se eu tenho um dinheiro para, na verdade, fazer uso de uma base de dados que já está elaborada, que eu vou comprar, né? Ou então que eu vou ter dinheiro para ir até uma biblioteca, por exemplo, e analisar arquivos que estão lá guardando determinados registros e tudo mais. Se eu vou participar, né, de uma maneira mais ativa ou mais passiva desse processo, né? E se eu vou experimentar os eventos controlando, mais ou menos. Eu posso ter exercer algum tipo de controle ou nenhum tipo de controle. Sou apenas um observador externo que não tem nenhuma capacidade de me envolver nesse fenômeno. Né? E, finalmente, os tipos de registros dos fatos que nós lidamos. Né? Se são escritos, textos, números, símbolos, né? Se eu estou trabalhando com sons, imagens, artefatos materiais. Né? Tudo isso vai impactar sobre, finalmente, as técnicas. Né? Então, o que eu vou ter aí? Os tipos de técnicas que vão ser desenvolvidos têm a ver basicamente com os trajetos que eu vou exercer, vou lidar dentro de todo o processo, a caminhada, né, metodológica. Né, desde o início até o final, o que vai ser o resultado final, o meu output. Né, que tem a ver basicamente com o trabalho de campo que eu vou exercer, se vai ser mais qualitativo, mais quantitativo, em termos, né, das estratégias de campo que eu vou desenvolver, os levantamentos, né, que eu vou poder fazer, se são mais espontâneos ou se eles são mais estruturados, se eu vou, por exemplo, trabalhar com pesquisas de opinião, né, eu vou predeterminar várias categorias, etc., se isso é suficiente para mim. Né, se eu vou trabalhar basicamente com pesquisas amostrais, por exemplo, que eu não tenho condição de trabalhar com a população inteira de um lugar, né, isso vai me exigir determinados procedimentos, né, operacionalizações que outras formas de pesquisa não exigiriam. Né. Se eu vou trabalhar com experimentos, né, dos mais aos menos controlados, né, então se eu vou ter experimento natural, por exemplo, vai acontecer alguma coisa que vai simplesmente mudar a sorte do mundo e eu vou ter a chance de observar aquilo em loco, por exemplo, eu tenho alguma chance de comparar o antes e o depois e assim por diante. Né? Vai ter um tipo de modelagem diferente. E, finalmente, se eu vou trabalhar com pesquisa documental. Né? O tipo de pesquisa, efetivamente, de dado que eu vou ter é basicamente registro. Né? Documentos, né, que registram momentos ou eventos fenomênicos, né, da vida em sociedade, né, e que são produzidos, registrados, coletados de uma e de outra forma. Ou seja, por exemplo, registros escritos, são registros materiais, registros orais e assim por diante. Bom, eu vou terminar a aula aqui. Né, eu considero essa parte toda introdutória, como eu falei, né, de apresentação, da investigação sociológica e tudo mais, eu considero isso dado. Tá? Vocês vejam de novo aí a série, essa série, né, de 3 partes, né, que eu acho que elas são interessantes porque elas têm esse diálogo profundo, mostrando exatamente aí esses princípios do pensamento sociológico. Tá? Bom, gente, é isso aí. Obrigado e até a próxima no meu canal aqui. Um abraço.